Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia, sou formada em psicologia, tenho mestrado pela FGV e estou fazendo doutorado também aqui pela FGV. Hoje sou consultora, também trabalhei muitos anos na área de pessoas da Estônia, ajudando a fazer o hypergrowth, né, o hipercrescimento de 80 pessoas para 15 mil. Sempre gostei muito, sou muito apaixonada pelo tema de gente, gestão de pessoas como um todo, liderança e comportamento organizacional. A ideia do dia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre Talent Acquisition, sobre percepções e inovação. Vamos lá? E só para não esquecer de falar uma coisa importante, para a gente ser sempre inclusivo, falar um pouco da minha autodescrição. Sou japonesa, tenho cabelo grande aqui, e estou usando óculos e estou com um vestido preto com umas bolinhas brancas. Então, qual que é a agenda do dia de hoje? Primeiro, falar sobre a importância do tema, né? Por que Talent Acquisition é importante. Número 2, percepções sobre recrutamento e seleção no Brasil, as principais dificuldades, inovações e uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que é passar algumas referências de estudos, porque a gente sabe, né? Em 30, 40 minutos é muito difícil você falar tudo que tem para ser dito, né? E esses livros também são só um complemento, daí tem muita coisa, esse é um tema super abrangente, que acho que todo mundo que trabalha na área de gente, de alguma maneira, se conecta com o tema de recrutamento e seleção, né, o Talent Acquisition, né, para português, recrutamento e seleção, que é contratar gente. Não conheço nenhuma empresa que funcione sem pessoas, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, por que Talent Acquisition, né, por que recrutamento e seleção é um tópico tão importante? Então, basicamente, a gente tem 3 pilares principais. Primeiro, porque você contratar as pessoas certas, você vai ajudar na estratégia da empresa, então só pensem no seguinte cenário. Se você precisa, né, se você tem uma empresa de inteligência artificial, que agora está na moda, você precisa ter pessoas que ou saibam de inteligência artificial ou que sejam muito estudiosas para conseguir aprender muito rápido sobre inteligência artificial. Então, as pessoas que você escolhe para trabalhar na sua empresa, elas vão te ajudar tanto na estratégia de negócio, quanto prover vantagens competitivas para a empresa, e não podemos deixar de falar que você ajuda, né, na construção de times de alta performance, né, times produtivos, times que entreguem resultado. Né? O motivo pelo qual qualquer empresa existe, a despeito, né, do propósito e tal, é o lucro, né? E você ter empresas que conseguem, você ter times que conseguem produzir bastante resultado, você consegue gerar melhores resultados para a companhia e isso reverbera de alguma forma para a sociedade, né? E aí cada uma tem seu propósito, por exemplo, da própria Mindsight, né? A Mindsight ela é uma empresa muito focada em transformar a área de gestão de pessoas das empresas com o uso de tecnologia e de uma maneira científica. Então, eles provavelmente, né, pensando aqui em recrutamento e seleção, eles provavelmente estão buscando profissionais que têm aí características ou meio acadêmica ou que têm um viés grande para essa parte de estudo e tecnologia, né? Então, isso é muito importante para a área de recrutamento e seleção, é muito importante, porque se você não tiver esse tipo de perfil dentro da empresa, como é que você vai fazer a empresa crescer, né? Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a gente deveria se preocupar com o tema. Esse não é um tema que esse aqui é o negócio lá que alguém está fazendo. Não, a liderança da empresa deveria estar engajada, as pessoas da empresa deveriam estar engajadas e você, como área de pessoas, deveria estar super preocupado em conseguir fazer da melhor maneira possível. Eu já vi várias pessoas falando, não, eu quero ser mais estratégica, por isso eu quero sair de recrutamento e seleção. Eu penso que a pessoa não entendeu o que é estratégia. Eu acho que é muito pelo contrário. Você é estratégico à medida que você entende que pessoas é um dos maiores ativos que a sua empresa tem. Isso é ser estratégico, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre as principais percepções sobre o tema de recrutamento e seleção aqui que a gente tem no Brasil, né? E aí, só para deixar claro, isso não vem da minha cabeça, eu mesma converso com muitos profissionais de mercado há anos, desde que comecei a atuar no tema, há mais de 10 anos, e, ao mesmo tempo, eu cheguei a fazer uma pesquisa, e spoiler, em breve vai sair no blog da Mindsight, sobre recrutamento e seleção, e que eu conversei com diversos profissionais do tema, tá? Então, essas percepções, primeira coisa, tá? Te tem um problema de alinhamento de expectativa. Então, é só olhar o LinkedIn, tá? Não estou falando nada que vocês já não saibam. Se você entrar no LinkedIn, você vai ver que
o que os candidatos esperam é uma coisa e o que as empresas falam é outra. Quer dizer, o que elas fazem é outra. O que elas falam... Tem até aquele termo, não sei se vocês já viram, o LinkedIn, né? Que no LinkedIn todo mundo é perfeito, as empresas são perfeitas e todo mundo ama o seu trabalho. Só que aí você entra na empresa e você tem um choque de realidade. Então, o que eu sempre falo, né, é que não necessariamente isso é a melhor maneira de você abordar. Assim, todas as pessoas são imperfeitas, todas as empresas têm seus defeitos, né? Então, o ideal, né, é a gente fazer um employer brand, uma comunicação que de fato esteja conectado com o dia a dia, com a realidade. Então, por exemplo, né, vamos supor, a gente é uma empresa que tem muito enfoque em metas. Isso significa que o drive principal da companhia vai ser sempre falar sobre resultado, o que significa que você vai acabar, em alguns momentos, deixando de lado outras coisas que também são importantes. Então, por isso, eu não acredito que exista uma empresa perfeita, né? O que existem são tipos de profissionais que estão mais adaptados à cultura da empresa. Por isso, quando a gente fala de alinhamento de expectativa, e que eu vejo que as pessoas se frustram muito com as empresas, né, e ficam até com medo de entrar, elas acessam o Glassdoor, esses tipos de sites, é exatamente para tentar diminuir. Mas se as empresas fizerem o papel delas de não tentar contratar a pessoa vendendo sonhos que não se condizem com a realidade, vai ser muito melhor, porque você vai ter pessoas mais alinhadas à sua cultura, que estão vindo, mas sem firula, né? Não, porque lá agora você, não sei o quê. Sabe que a pessoa que começa a sonhar e quando chega, passa 3 meses, ela pede para sair. Isso é ruim, né? Então, esse tipo de coisa vem acontecendo muito e por causa do avanço das redes sociais, né? As pessoas estão mais vocais, elas têm mais voz e o fato delas terem mais voz, isso está causando um atrito em recrutamento e seleção e as pessoas estão tendo dificuldade, as empresas estão tendo dificuldade de contratar. Por quê? Porque vocês estão falando coisas que não condizem com a realidade. E assim, toda empresa tem coisas boas e todas as empresas têm coisas ruins. Foca nas coisas boas, mas não deixe de falar das coisas ruins. Por exemplo, quando eu trabalhava na Stone, eu falava abertamente, a gente trabalha bastante. Por quê? Porque a gente é focado nessa questão de metas. Isso significa que não vai ter jeito. Agora, eu adoro entregar resultado. Eu adoro comemorar, conseguir conquistar alguma coisa que eu me propus a fazer. Em time de preferência. Então, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida, né? Então é melhor você falar do que você vender que, cara, somos uma empresa perfeita, todo mundo se ama aqui e não tem nada de errado acontecendo e a gente vai mudar o mundo. Vamos descer um pouquinho. Employer Brand não é sobre você vender sonhos, é sobre você vender a verdade. As pessoas têm que querer trabalhar na sua empresa pelo trabalho e não pela empresa em si, a construção da imagem que você fez, né? Um outro ponto que eu queria trazer de recrutamento e seleção é que a gente não tem um ecossistema integrado. Então eu vou dar um exemplo do que é um ecossistema integrado para vocês entenderem como a gente ainda não tem isso. E fica a sugestão para a gente começar a ter isso, tá? Então, quando você olha, por exemplo, para a área de tecnologia, vamos pegar aqui Python. Existe uma comunidade de Python em que as pessoas propagam, incentivam, trazem códigos mais limpos, a pessoa dá feedback sobre o código, tem um GitHub que as pessoas colocam e alimentam boas práticas do como bom fazer, né? Aí você pega o pessoal de design, a mesma coisa, você tem uma comunidade, tem grupos de design, eles não só postam vaga, também postam vaga, mas eles propagam o conhecimento de uma maneira descentralizada e que não é sobre a pessoa, não é sobre o assunto, sobre a pessoa se vangloriar, é sobre difundir o assunto e boas práticas para que o assunto evolua cada vez mais. Quando a gente olha para recrutamento e seleção, parece um negócio meio caixa preta, né? Porque as pessoas que tocam recrutamento e seleção e que são muito boas, tem muita gente boa no mercado, né? Mas elas não se falam, elas não se conversam, elas não trocam boas práticas, né? Então, aqui, né, e por que eu queria falar, que eu falei aqui agora há pouco, né? Isso pode ser o começo, que é o quê? Gente, eu acho que aqui é uma provocação para todo mundo que trabalha com recrutamento e seleção, para a gente começar a se organizar um pouco melhor,
para poder compartilhar bons cases, para outras pessoas poderem copiar, para outra pessoa fazer melhor ainda, para compartilhar que faz melhor ainda. Então, eu acho que falta, né, um ecossistema mais integrado no assunto. Esse é um dos temas mais quentes. Eu acho que a gente tem aí cerca de 51% da população que está pensando em sair de seus empregos, mundial, tá? Se for para o Brasil é um pouquinho pior. A gente tem 59% da população em quiet quitting, que é eles estão trabalhando, mas estão infelizes no trabalho. E a realidade é que a área de recrutamento e seleção ela pode ser uma das grandes alavancas, porque a gente alinhando melhor as expectativas das pessoas e a gente conseguindo fomentar melhores tecnologias, melhores práticas, eventualmente a gente pode aos poucos mudando esse cenário, né? E eu não podia deixar de falar, né, que recrutamento e seleção, a cultura de recrutamento e seleção não é bem difundida. O que eu quero dizer com isso? O pessoal do chat falem aí, mas vocês já viram aquele negócio de esse negócio de contratação é coisa do RH? Isso está errado. Contratação é o papel de todo mundo. Quando a gente fala que a cultura de contratação vocês deveriam, nós todos deveríamos, os empreendedores deveriam, os líderes deveriam estar sempre, como é que eu faço para conhecer gente boa, pessoas melhores do que eu? E quando eu tiver uma oportunidade, a oportunidade já está aqui. E não delegar isso apenas para a área de pessoas. Isso é o papel de todos. Então, quando a gente fala que a cultura não é difundida, tem muita empresa que ainda acha que isso é apenas o papel do RH. Isso não é apenas o papel do RH. Todo mundo deveria estar preocupado em vender a empresa para fora, de maneira alinhada com as expectativas, lembra que a gente já falou sobre isso, mas que os líderes, a pessoa, o jovem aprendiz que acabou de entrar, a pessoa estagiária, também possam divulgar a empresa, né, que é a parte de recrutamento, mas também participar dos processos seletivos, né? Essa escolha não é uma escolha que deveria ser uma escolha só da área de pessoas ou só da liderança, ou que o RH só faz a parte de currículo, né? A cultura de recrutamento e seleção deveria ser uma cultura de você estar sempre conhecendo pessoas boas e essas pessoas boas trabalharem dentro da sua empresa, a despeito do cargo que você ocupa. Quando a gente fala de cultura, é isso, né? Então, e aí uma sugestão é você desenhar políticas, agora sim, né? Você RH, desenhar políticas de incentivo para que as pessoas participem dos eventos que vocês vão, postem nas redes sociais para fazer a parte de recrutamento, que eles ajudem a dar feedback do processo seletivo, ajudem a montar cases, né, que é aquela etapa de case técnico, ajudem a corrigir case, participem da entrevista. Como é que a gente faz para difundir essa cultura, né? Quais são as políticas e boas práticas para vocês incentivarem as pessoas da empresa toda a se engajarem na causa e não ser apenas, esse daqui é um negócio que o RH faz, né? Então, é assim que você consegue ganhar mais escala e consegue, de fato, trazer as melhores pessoas para a tua empresa. Lembrando, por que o RH é importante, por que a área de recrutamento e seleção é importante, vantagem competitiva, ter as melhores pessoas, ter times produtivos para a empresa conseguir cada vez mais gerar melhores resultados. Aí uma outra coisa que eu queria falar é sobre as dificuldades, né? Porque até agora a gente falou o óbvio, né? Que são coisas, por que é importante e algumas percepções. Espero que vocês tenham concordado comigo, mas agora vem a parte que é difícil, né? Primeira coisa é que a gente tem aqui está escrito de maneira bonita, né? Equilíbrio entre dinâmica de demanda e oferta é o mercado de peixe, né? O que a gente quer dizer com isso é o mercado de peixe. O que é o mercado de peixe? Quem pede mais leva mais, quem pede menos leva menos, né? O que acontece? Hoje a gente tem uma baliza muito... A baliza do negócio de remuneração ele ainda é muito confuso no Brasil, né? Então, o quanto uma pessoa júnior deveria ganhar, o quanto uma pessoa sênior dentro de determinada profissão deveria ganhar versus o que ela fala de pretensão salarial. Então, você tem uma dificuldade de equilibrar o salário que as pessoas estão pedindo. Então, às vezes, você até encontrou a melhor pessoa, só que ela está pedindo um budget, né, um orçamento X de salário, e o que a empresa tem é Y. E aí tem duas coisas que acontecem. Uma, a empresa está errada mesmo, não fez o estudo direito. Então, vocês já viram na contratação, você quer contratar um super-herói e fazer ela pagar para trabalhar, praticamente, né?
não vai conseguir. Então, às vezes, você tem essa dificuldade de encontrar a pessoa certa, mas o salário não está compatível. E o outro lado também, que a gente teve nessa bolha das startups recentemente, que é algumas empresas começaram a pagar um salário super bizarro, de agressivo, não só as startups, né? As empresas grandes também fizeram isso, pagar um salário super agressivo para tirar a pessoa do concorrente. Só que aí na prática, né, gente, empresas, né, são movidas dessa forma. E aí está com essa dificuldade, essa alavanca de fazer a contratação da pessoa gerar receita, ou pelo menos diminuir custo, né? Porque no final do dia aí você tem que pensar como empresário, né? Você tem a receita de todas as coisas que chegam na sua empresa e os custos. O salário da pessoa, ela tem que, né, ela tem que ser um investimento para gerar mais receita para a empresa, de alguma forma. Senão, não faz sentido. Então, a gente está com um descasamento nesse momento entre oferta e demanda, seja por falta de estudo, seja por falta de método, seja por causa de uma bolha aí de tentar tirar a pessoa do concorrente, só que aí depois o salário não se paga, né? Então a gente tem uma dificuldade aí nisso. Uma segunda dificuldade é esse equilíbrio entre o requisito técnico e comportamental. Quantas vezes você não se deparou com aquela pessoa que tecnicamente é muito capaz, mas fala, putz, eu acho que ela não vai encaixar na empresa? Aí você traz a pessoa e aí a pessoa não consegue entregar resultado, não porque ela não tem a competência técnica, mas porque ela tem a dificuldade de integração comportamental, integração cultural, porque o jeito dela fazer as coisas não é o jeito que a companhia, né, o jeito que a companhia está acostumada a fazer. Existe uma diferença entre o equilíbrio do requisito técnico e do comportamental. Isso acontece muito mais na linha de pessoas que já vêm de mercado, que já estão acostumadas a um trabalho específico em outra empresa, e quando vem para cá tem dificuldade de adaptação. Então, isso é uma das dificuldades que eu vejo que a área de Talent Acquisition, ela vive constantemente, né? De, putz, eu tenho que contratar a melhor pessoa no perfil certo, com a cultura certa, e às vezes a gente fica meses tentando fechar a vaga com muita dificuldade. Aí tem essa questão aqui, não é novidade para ninguém, o LinkedIn está cheio. O negócio de híbrido, remoto, presencial, ainda é uma dor que acho que pós-pandemia está gerando muita discussão e debate nas redes sociais, mas acho que o mundo do trabalho está precisando se reinventar nessa forma. Então, a gente estava na pandemia, todo mundo remoto, a priori, né, a maioria, né, das empresas que poderiam migrar para o remoto migraram, e aí a gente teve um ano de 2022 e 2023 em que as principais big techs começaram a forçar, vamos voltar para o escritório. E aí o que acontece é comportamento de massa, várias empresas começaram a imitar. E aí tem um problema nesse negócio de imitar, que não necessariamente você está fazendo o que é melhor para a sua empresa, né? Então, o que a gente vê é que começa a ficar uma dinâmica descasada, que é as empresas estão voltando para o modelo presencial, algumas delas no modelo híbrido, poucas estão no modelo remoto, ainda tem bastante também, mas está diminuindo a quantidade de empresas no modelo remoto, sem necessariamente ter um racional, enquanto você olha sob a ótica do colaborador, do funcionário, muitos estão exigindo e querendo trabalho remoto. E aí, você encontrou a pessoa certa, com o comportamento, com a habilidade técnica correta, na hora de fechar a vaga, falta esse descasamento entre o presencial, remoto e híbrido. Então, é mais uma dificuldade, é mais uma dor que a área de Talent Acquisition está enfrentando, e eu acho que sim, vocês têm que protagonizar as discussões dentro das empresas para ver em que cenário faz sentido ser remoto, em que cenário faz sentido ser presencial, em que cenário faz sentido ser híbrido. Nós podemos estar perdendo talento porque a gente não estudou o mercado e a gente está copiando o mercado. Então, sim, Talent Acquisition pode muito bem ser estratégico à medida que você não consegue contratar os profissionais que você precisa para você conseguir gerar, né, a produtividade, a produção que a empresa precisa, né? Então, tem uma dor aí de descasamento entre o híbrido, presencial e remoto. Um outro ponto também, esse não vale para todas as empresas, mas eu vejo que quando as empresas têm que fazer recrutamento de muitas pessoas ao mesmo tempo, né, que é o recrutamento em massa, elas têm dificuldade em
primeiro atrair a quantidade de pessoas adequada e depois de selecionar as pessoas adequadamente. E aí está acontecendo algumas coisas meio malucas, que a gente está usando a inteligência artificial de jeitos escusos, e aí o perfil que você procura não consegue acessar a vaga e perfis que não deveriam estar sendo contratados estão sendo contratados, né? Então, quando você trabalha em massa, existe metodologia que é diferente de você fazer um hunting, né? Você ir lá pincelar a pessoa específica, né? Então, o recrutamento de massa tem outras dificuldades que são dores muito diferentes e que eu vejo que também as empresas que estão precisando contratar muita gente, elas estão com dificuldade de criar métodos para conseguir fazer da melhor maneira possível. Um outro problema, trazendo para o português, é o descasamento entre a oferta do que as empresas estão exigindo de próximas contratações versus a necessidade de emprego, né? Então, você vê nos Estados Unidos, a gente chama isso de talent shortage, né? Que é o quê? O grau, a quantidade de vezes que você abre a vaga, mas não consegue fechar. Então, as empresas têm vagas em abertas, mas elas não conseguem fechar porque não tem. E, por outro lado, você olha no mercado de trabalho a quantidade de pessoas desempregadas ativamente, que são as pessoas que estão desempregadas, mas estão procurando emprego. Então, você está com um descasamento, porque você quer oferecer a vaga, vem pessoas que não necessariamente têm a vaga, não têm o perfil, e, por outro lado, essas pessoas querendo querendo ser contratadas e trabalhar. Então, hoje você está precisando muito de data scientist, né, que é o cientista de dado, de profissionais de inteligência artificial, porque, gente, é um negócio super difícil, não é tão trivial de você conseguir ter vários desses. E você vê lá um monte de gente que precisa de um emprego, mas que não tem essa competência. Então, eu acho que a área de recrutamento e seleção também está tendo essa dificuldade, que é, às vezes, ele divulga uma vaga e aí não consegue fechar, embora tenha muita gente precisando de emprego, né? Então, isso é uma dor que as pessoas de recrutamento e seleção também estão enfrentando agora. E esse daqui eu pessoalmente fico incomodada, porque eu acho que a gente já está num tamanho de inovação tecnológica que a gente não deveria mais estar tolerando, que é o fato da gente ainda não ter visibilidade dos dados de recrutamento e seleção. Isso não é mais tolerável. Quando a gente não tinha sistema, eu acho que ok, é difícil, né, você ficar lá categorizando. Hoje a gente tem sistema, as pessoas colocam os currículos dentro da plataforma e tem todo o funil, e você consegue ver o índice de produtividade. Então, eu acho que hoje, isso fica um convite para todos vocês, mas eu acho que hoje a gente deveria estar um pouco mais avançado em termos de visibilidade de dados. Não tem como você querer ser parte de um RH estratégico, ser parte de um recrutamento e seleção estratégico, se você não consegue conversar em termos de KPIs, né, em termos de indicadores com a alta liderança. Você tem que mostrar os resultados a partir dos fatos, né? E você precisa coletar dados e informações. Então, eu vejo que muitas empresas ainda estão com muita dificuldade de dar visibilidade, primeiro, né, conseguir categorizar os dados e, segundo, dar visibilidade desses dados. Então, aqui já queria trazer algumas opções, algumas sugestões de dados. Isso aqui eu peguei de um estudo, tá? Não é tudo que eu trouxe aqui a gente vai passar nas referências finais, foi tudo pego de estudo, sejam eu conversando com diversos profissionais de RH, sejam pesquisas de mercado que trazem principais indicadores, tá? E aí aqui é uma pesquisa da Gartner falando quais são os 15 principais indicadores que qualquer área de talent acquisition deveria seguir. Espero que você esteja fazendo checklist aí para ver se você acompanha esses dados ou não. Primeiro dado, eficiência dos canais de atração. Ou seja, primeiro, você tem que saber quais são os canais que você tem. Vou dar alguns exemplos para facilitar. Tem as próprias redes sociais. O LinkedIn, que é uma rede social profissional. Você tem, pela própria página de carreira, algumas empresas têm o site de carreiras proprietário. Você tem Vagas.com, Indeed, Infojobs, Cato, Glassdoor, Revelo, eu não sei, cada vez que surge Emprega Brasil. Então, você tem que pegar todos os canais em que vocês divulgam as vagas, tá? E ver a eficiência desses canais. O que é a eficiência? Não é quantas pessoas entraram. Além de medir quantas pessoas entraram, vocês têm que ver quanto elas converteram. Então, não adianta nada você publicar
num canal X, mas ninguém nunca entrar, nunca ser contratado. Talvez você esteja perdendo o seu tempo colocando a vaga lá, você não deveria estar, né? Então, medir a eficiência dos canais de atração é super importante. Um outro ponto super importante é ver o percentual, ver o percentual de candidatos qualificados na vaga aberta, né? Então, de nada adianta você ter uma vaga com 400 inscritos, se dos 400 tem 0 que tem o perfil que você precisa. Então, o que você precisa é criar métricas para ver se, pelo menos, o currículo tem um match entre o que a vaga exige versus os profissionais que estão dentro dessa vaga. Porque, às vezes, você não está com os profissionais certos, então você provavelmente está divulgando no lugar errado. Um outro ponto é o percentual de aplicantes incompletos. Então, às vezes, você está com outro problema, que é você ter uma série de etapas, mas ninguém chega até o final da etapa. Então, é muito importante você acompanhar em cada etapa quantas pessoas tem. A etapa de colocar o currículo, a gente tem 100 pessoas. Do currículo para fazer os testes da Mindsight ou de qualquer outra empresa, aí foi para 30. Será que vocês estão com problema? Será que a comunicação está boa? Ou então, vamos supor, de 100 foi para 70, ainda está super bom. Beleza, e dos 70 para a entrevista, quantos temos? 10. Opa, talvez a gente esteja errando. Então, é muito importante acompanhar quantas pessoas estão progredindo ou quantas pessoas estão ficando para trás no seu processo seletivo. Então, o quarto item que é importante a gente avaliar é o percentual de aceitação da carta oferta, que quando você faz a proposta para a pessoa e quantas efetivamente aceitam a proposta. Por que isso é importante de ver? Então, lembra que a gente falou que a gente está com uma questão de dificuldade, de oferta e demanda? Isso é um jeito para você conseguir argumentar com a liderança da empresa. Olha, a gente até achou a pessoa, a gente até fechou a vaga, só que não estão topando porque o salário não está tão legal, porque as pessoas não estão querendo ficar, porque a cultura, porque o clima da empresa não é tão legal, porque a gente conheceu a liderança e eles preferiram ir para outra empresa. Então, você ter esse percentual na mão também é super relevante para você conseguir fazer o seu RH estratégico. Uma outra coisa super importante é você medir o tempo para a contratação dos candidatos. Então, entre o período em que o candidato se inscreveu e o dia em que ele foi ou aprovado ou reprovado, né? Então, eu vejo que muitas empresas erram aqui porque nem todo mundo acaba de finalizar o status do candidato. E aí você vê lá os posts no LinkedIn, no Instagram, no Reclame Aqui, falando, pô, nunca recebi feedback, eu tô há 7 anos e meio esperando meu feedback. Eu, inclusive, estou há uns 10 anos esperando feedback de algumas empresas, né? Mas a gente deveria ser capaz de pensar na experiência do candidato, né? E ver quanto tempo a pessoa fica dentro de um processo. Isso é importante pela experiência do candidato. Então, cara, é muito louco. Teve uma amiga minha que ela estava falando que ela se inscreveu numa vaga, ela recebeu um e-mail de reprovado 1 ano e meio depois, entendeu? Aí era melhor nem ter mandado, né, pessoal? Então, assim, o ideal é que você sempre acompanhe os status, não só da vaga, que a gente vai falar sobre isso, é o próximo item, mas que vocês acompanhem também o tempo que a pessoa, que o candidato, que a candidata fica no processo, né? E isso é pensando na experiência da pessoa. E aí, o item 6, outra coisa para medir, é o tempo de preenchimento da vaga. Esse é o mais comum, esse daí as pessoas geralmente medem, né? A gente chama do qual é a SLA da vaga, né? Então, esse daqui é mais comum porque tem bastante benchmark de mercado, né? Um vendedor júnior, a gente demora aí entre 20 e 30 dias. Uma pessoa de atendimento, 15 dias, né? Então, você saber quanto tempo você está fechando a vaga vai te prover benchmarks de mercado. A gente sabe, tecnologia, dependendo da senioridade, você demora 2 meses, 3 meses, né? Então, por mais que a pessoa queira a vaga, existe uma distância entre o que é factível e possível, né? Então, é importante você medir isso por vaga, né? Não adianta você tentar fazer um macrozão, o tempo médio da empresa inteira é tanto, mas vocês concordam que fechar a vaga de um estágio dentro da faculdade é diferente de contratar um diretor de finanças, né? Então, a gente tem que conseguir olhar o tempo de fechamento de vaga de acordo com a área. Faltam poucos, pessoal, faltam poucos. A gente está aqui no 7º.
Tem um que esse daqui eu acho mais difícil de fazer, porque ele envolve muitos dados da empresa. Então, se você não tem o costume de mensurar e de ter documentação de dados, vai ficar muito difícil, que é o custo por contratação, né? O que envolve o custo por contratação? Tudo de gasto que você gasta para contratar alguém. Então, todos os canais de divulgação, todo o tempo alocado do time de recrutamento e seleção, o custo do gestor, né? Então, tem uma série de pequenos custos. Geralmente, o que as empresas grandes fazem eles não fazem eles pegam todos os valores, veem quantas pessoas eles fecharam e depois dividem todos esses valores da equipe, dos sistemas, dos canais de divulgação, das consultorias e dividem pela quantidade de contratação que fizeram, né? Isso no Brasil, eu particularmente não vi ainda ninguém que faz muito bem. Se tiver alguém que faz muito bem, por favor, escreve aí no chat, nos comentários, que eu vou fazer questão de, se vocês me permitirem, de tentar conhecer esses profissionais, essas empresas que conseguiram fazer isso bem. 8º, esse daqui é clássico, né, gente? Satisfação da experiência do candidato. A gente está falando ali do tempo de fechamento da vaga, de tempo do que o candidato fica dentro da vaga, a gente não podia deixar de falar da satisfação do candidato com o processo. Uma pessoa que ela tem uma experiência ruim no processo seletivo tem maior propensão a nunca mais usar o produto dessa empresa se eles tiverem uma má experiência no processo seletivo. Não sou eu falando, são dados, pesquisa de mercado. Uma experiência ruim, seja no processo seletivo, seja como consumidor, faz você comprar menos esse serviço. Então, por favor, olhem também a experiência do candidato, isso importa tanto quanto fechar a vaga. 9, a quantidade de entrevista para fechar a contratação, esse é clássico, né? A conversão, esse eu acho que a maioria das empresas tem. Número 11, a satisfação do hiring manager, né? Então, a pessoa que pediu a vaga, a liderança que pediu a vaga, de 0 a 10, quanto ela está satisfeita com a contratação que foi feita. E aí você vai, depois de 3 meses de processo, pergunta de novo, você contrataria fulano ou fulana de tal novamente, se fosse hoje? Isso daí você consegue ver o quanto a liderança está satisfeita com essa contratação. E 12, também super importante, muito atual, diversidade no processo. No funil, tá vindo pessoas diversas, pessoas diferentes, ou você está contratando todo mundo do mesmo jeito? Então tem um jeito, né, tem um método que no blog eu coloquei um link para você conseguir ver como calcula a diversidade dentro do processo seletivo. Esse também ainda não vi nenhuma empresa no Brasil fazer bem. Nos Estados Unidos já tem bastante, no Brasil ainda não vi ninguém. Se tiver alguém, bota no chat. E aí uma última coisa que eu queria ver no chat eu queria saber quem aqui mede mais de 5 desses indicadores que a gente colocou. E se você mede, também, lembra que a gente falou do senso de comunidade? Dá dicas para as pessoas que ainda não fazem isso. Não se sintam envergonhados de vocês não fazerem isso ainda. O primeiro jeito de vocês conseguirem mudar é saber que vocês precisam mudar. Então, vejam referências, eu tenho certeza que aqui, nas pessoas que estão vendo esse evento, são pessoas que estão buscando se aperfeiçoar o RH da sua empresa. Então, olhar dados é o primeiro passo para vocês conseguirem conversar de igual para igual com a liderança, para vocês conseguirem ser cada vez mais estratégicos. E aí, não podia deixar de falar do meu tópico favorito, que é a inovação, que beleza, nós falamos dos problemas, nós falamos das percepções, mas e o futuro? O que vai ser o futuro de recrutamento e seleção no Brasil? No Brasil não, no mundo. Vou falar do mundo, mas eu trouxe 2 inovações que eu já vi aqui no Brasil. A primeira é uma plataforma que chama Reunion. Ela é uma empresa de recrutamento e seleção que basicamente o que eles fazem? Primeiro que eles vão... Você se inscreve pelo WhatsApp e aí você conversa, você candidato, né? O candidato vai conversando com o WhatsApp como se fosse uma pessoa para tirar algumas dúvidas do currículo, porque a gente sabe que a gente escreve o currículo, às vezes meia boca assim, né? E aí você conversa com... A sua primeira entrevista é com o WhatsApp, que é uma inteligência artificial. Depois dessa entrevista feita por inteligência artificial, você pode fazer o vídeo. E aí você tem, né? Hoje a gente está fazendo muito processo seletivo online, você faz dentro dessa plataforma e a plataforma ela vai analisando as imagens e o vídeo e o conteúdo do vídeo. Então, sai a transcrição automaticamente da tua entrevista e você também sai uma análise de perfil a partir dos conteúdos que foram absorvidos dentro da ferramenta. Eu vejo isso uma grande disrupção.
seja porque você avança nas etapas de entrevista, que já faz uma triagem prévia para, sabe aquela, quando vocês sabem, né, aquela entrevista de check que você só faz de 15 minutos? Agora o WhatsApp pode fazer por você. As pessoas estão acostumadas a falar que o WhatsApp não é nenhum susto para ninguém. E fora isso, você tem a possibilidade, né, além de ter a visão, né, do entrevistador, você tem também uma visão, né, de uma série de apanhados de dados, tanto da imagem quanto de conteúdo feito pelo próprio software. E, de novo, é para substituir o ser humano? Não é para substituir o ser humano. É apenas uma sugestão que você pode levar ou não em consideração. A decisão final é sempre do humano. A tecnologia vem apenas para humanizar o processo, trazer mais tecnologia, tirar o trabalho operacional da nossa área, mas que você consiga, né, a tomada de decisão ser sempre sua. E aí tem um outro também que eu vi, que é um bot da Recrutei, que também, mesma coisa, eles fazem tudo por WhatsApp, eles vão conversando, fazendo 90% do processo seletivo dentro dessa ferramenta, né? Então ele também otimiza o processo seletivo. E aí, gente, posso falar 1 trilhão de inovações que estão acontecendo, mas eu acho que essas duas, elas são reais, estão no dia a dia, e obviamente também podemos falar da própria Mindsight, com todos os seus testes psicométricos, validados cientificamente, e que eles usam a inteligência artificial para você fazer um match de perfil mais assertivo e talvez catalisar parte do processo, que antes você leva todo mundo direto para a entrevista, né? E de novo, gente, tecnologia é o seguinte, você pode usar para o bem, você pode usar, não vou nem falar para o mal, que a gente não usa para o mal, mas eu acho que a gente pode usar mal. E quando a gente fala de tecnologia é o seguinte, se você coloca coisas aleatórias, vai sair coisas aleatórias. Então a gente tem que tomar cuidado, a decisão final está sempre na nossa mão, mas eu acho que assim é um imperativo, a gente vai ter que aprender a mexer com as tecnologias, a estar junto com os sistemas, e eu acho que cada vez mais, isso é um convite para vocês que trabalham na área de gente, estar sempre antenado nas tendências de mercado. Eu acho que uma coisa que eu estou vendo muito fazerem é fazer descrição de vaga pelo chat GPT. Acho arriscado, mas é possível. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais ver a tecnologia entrando na área de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção. E se você tem outras indicações de inovações, coloca no chat para as outras pessoas também aprenderem, se aprofundarem mais, né? E aí, só para a gente sintetizar tudo aqui que a gente falou, primeira coisa, já deixei claro aqui, Talent Acquisition é um negócio altamente importante para qualquer empresa que quiser crescer em larga escala. Para você conseguir fazer isso bem, não deixe de medir o seu trabalho. Já passamos aqui sugestões dos principais KPIs para você acompanhar. E a verdade é que se você não olhar para a tecnologia e tentar se adaptar, provavelmente vão adaptar por você, né? Então, também uma dica de continuar sempre buscando a vanguarda do que está acontecendo. E como prometido para vocês, queria passar algumas sugestões de leitura. Obviamente, isso daqui é uma síntese da síntese da síntese. Eu poderia ficar 10 horas, 50 horas falando desse tema, que é um dos meus temas favoritos. Eu gosto muito de gente, e porque eu gosto muito de gente, a gente sabe que uma das melhores maneiras de você conhecer gente é estando em contato com gente, que nada mais é do que recrutamento e seleção. Mas tudo tem técnica. Então, fica aqui uma dica de 5 artigos/livros que vocês podem ler. O primeiro, The Oxford Handbook of Recruitment. O segundo, página da AIHR, que é basicamente um instituto de inovação para RH. Eles têm uma série de cursos super legais de RH, e eles têm uma aba só de Talent Acquisition. Terceiro, tem um livro super legal que chama The Best Team Wins, The New Science of High Performance. O livro 4, The Talent War. Sim, gente, estamos numa guerra de talento, todo mundo querendo contratar, a gente está com dificuldade de fechar as vagas, então é legal a gente falar assim, ai meu Deus, estamos juntos nessa. Sim, estamos juntos nessa. E 5, tem um artigo, que esse até é antigo, acho que é 2018, mas ele fala, The way you're approaching to hiring is all wrong. Quer dizer, a maneira como a gente está fazendo o processo seletivo está tudo errado. Nós temos que reconfigurar aqui o sistema e fazer tudo diferente. Então, fica umas dicas de leitura, espero que vocês leiam. Se alguém ler, por favor, me adiciona no LinkedIn para a gente conversar sobre esse tema, porque é um tema super importante. Quanto mais profissionais estiverem engajados em se aprofundar nessas causas e tentar fazer as empresas terem RH estratégico cada vez melhor. Espero que tenham gostado da palestra de hoje e sei que tem muita coisa boa por vir. Então, super obrigada aí e bom evento para vocês.